Meu nome é Heitor Simões Moreira, hoje eu tenho 29 anos, sou natural de Governador Valadares. Hoje eu sou policial rodoviário federal aqui em Minas Gerais, na Superintendência de Minas Gerais. Antes disso, eu fui aprovado no concurso da Polícia Militar em 2017, então eu fui soldado da PM de Minas durante 1 ano e 9 meses. E esses foram os dois principais concursos mais relevantes que eu assumi e tive aprovação. Também fui aprovado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas nunca assumi esse cargo. Como eu falei, eu sou natural de Minas, de Governador Valadares. Acho que da minha infância, assim, um ponto mais relevante que eu tenho e que eu acho que é importante para os estudos foi quando eu fiz uma transição Eu estudava em escola pública e até o momento que eu ganhei uma bolsa de estudos num colégio particular por conta de esportes. E eu acho que, assim, da minha infância, esse foi o ponto mais relevante. Foi onde eu percebi que a educação realmente, de alguma forma, se eu me comprometesse com aquilo ali faria bastante diferença na minha vida, no meu futuro, né? Esse foi o meu grande ponto. Então, hoje eu sou policial rodoviário federal, hoje eu sou também professor do Monster Concurso, com a parte de raciocínio lógico, por causa da minha formação em engenharia química. Bom, então, como eu falei, eu sou formado em engenharia química. Depois que eu me graduei, eu fui trabalhar na Ambev, em Sete Lagoas. Então, trabalhei numa cervejaria durante 1 ano, na minha área de formação. Então, era uma área que eu gostava muito, mas por conta da distância, por conta da iniciativa privada, da pressão, enfim. Tudo isso me fez sair realmente da iniciativa privada. Então, eu voltei para casa e esse foi o grande ponto, né? Eu voltei para casa sem um plano, então eu não sabia o que fazer. E aí foi o momento que eu decidi estudar para concurso público, comecei estudando. Na verdade, eu comecei estudando para qualquer concurso. Nunca pensei em ser policial, nunca pensei num cargo específico. Eu simplesmente comecei estudando. Então, eu fiz concurso de faculdade, fiz concurso do Tribunal de Justiça, igual eu falei, até que abriu o concurso da PM, daqui de Minas Gerais, que eu acabei fazendo. Acertei, na época, 36 de 40 questões na minha prova. Fui aprovado, tomei posse do meu cargo, fiquei lá, como eu falei, 1 ano e 9 meses como soldado e depois disso continuei estudando até alcançar aí, com um pouco de sorte, com um pouco de estudo também, a primeira posição para Minas Gerais, num concurso regionalizado da PRF, né? Na verdade, eu sou o primeiro militar da minha família, então eu não conhecia, na verdade, nenhum militar, não sabia da realidade que era. Então, assim, como eu falei, no primeiro momento, o grande objetivo era passar em um concurso público. Como eu saí, fiz essa transição da iniciativa privada para o mundo dos concursos, sem nenhum plano, sem nada planejado, eu precisava, na verdade, era de uma renda. Então, assim, a minha primeira grande motivação era passar para ter um salário. E o concurso da PM, ele apareceu no meio do caminho, foi uma baita oportunidade, não me arrependo em momento nenhum, mas eu não sabia, nunca tinha escutado nada sobre o curso de formação, sobre a profissão, nada disso. Então, posso dizer que nunca foi um sonho para mim. Na verdade, foi uma oportunidade, um cavalo selado que passou na minha frente e que eu fui atrás. Essa é a ideia. Acho que o maior desafio hoje para quem estuda não é encontrar um material de qualidade, não é encontrar, na verdade, técnica de estudo, nem nada disso. Eu acho que o maior desafio é ser consistente durante um bom período de tempo. Então, quem começa a estudar hoje, considerando daqui 6 meses, é ser consistente, estudar de maneira consistente durante 6 meses. A maioria, num momento ali, decide que vai estudar, compra um bom material, conhece ali umas 2, 3 técnicas de alguma coisa ou outra, mas o problema você vai ser consistente durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos, ou durante o tempo que for necessário até a sua aprovação? Então, isso que é complicado. Ser motivado durante 1 semana é razoavelmente tranquilo, mas se manter motivado ou se manter estudando durante 6 meses já é um pouco mais complicado. Durante 1 ano já é um pouco mais difícil. Durante 2 anos, com uma rotina, às vezes, trabalhando, com família, com filhos, é um pouco mais complicado. Então, acho que esse é o grande desafio, ser consistente ao longo do tempo. O concurso da PM foi o primeiro que eu fui aprovado e tomei posse. Mas o primeiro concurso que eu fiz mesmo foi do TRF. Eu não lembro agora qual a região, mas era
foi o Espírito Santo. Eu não lembro agora também a banca, mas, salvo engano, Consulplan. Mas o grande lance foi o seguinte, eu estudei durante 2, 3 meses e eu me achei super preparado. Achei que eu sabia tudo e que eu seria aprovado. Então, falei, poxa, é fácil passar. É só estudar, acertar algumas questões e passar. Mas eu tomei uma surra da banca. Assim, passou o caminhão literalmente em mim. Então, depois que eu saí, eu percebi, olha, se eu continuar fazendo o que eu fiz, vai dar errado, eu nunca vou passar. E ali foi um ponto que virou para mim a chave, sabe? Falei, olha, eu preciso melhorar em vários aspectos para passar. Então, assim, quando a gente fala de crença limitante, não. Eu sempre entendi que o desafio era muito grande, porque é difícil estudar muitas matérias durante um longo período de tempo para você ser cobrado em apenas um único dia. Durante 2, 3 horas ali, 4 horas, você tem que colocar em prática o que você está estudando há 1 ano, há 2 anos. Então eu percebia que o desafio era grande. Mas não como uma crença limitante, mas com a ideia de que eu preciso mudar, preciso fazer diferente, preciso fazer melhor para que eu consiga chegar nesse momento específico e, de alguma forma, entregar o resultado que é para aprovação. Né? Igual eu falei, eu sou formado em engenharia, nunca pensei em fazer concurso. Depois que eu me formei, fui para iniciativa privada e saí, eu entendi o mundo dos concursos. Então, eu já comecei totalmente errado, porque eu comecei fazendo o que estava aberto. Então, eu não tinha um pensamento de médio e longo prazo, uma construção de conhecimento. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que é uma evolução constante. Então, assim, eu lembro que em uma das primeiras aulas, um professor de direito falava sobre jurisprudência. E eu não sabia o que era jurisprudência. Então, eu anotei no meu resumo o que era jurisprudência. Então, assim, eu comecei estudando tudo. Estudei tudo desse concurso do TRF. Depois eu não fui aprovado. Estudei tudo do concurso administrativo da minha faculdade. Depois eu estudei tudo para PM. Então, assim, como no início eu não estava com esse pensamento de médio e longo prazo, tinha uma estrutura de... uma ideia, né? Do que eu deveria estudar, de como eu deveria executar, eu fui estudando tudo. Tudo que aparecia, eu estudava. Então, assim, eu não tinha muito bem um cronograma de revisão definido, um cronograma de exercícios bem definido, ou o que eu tinha que estudar, uma sequência lógica, enfim. Eu só seguia. Uma coisa que me ajudou muito no início foi escutar quem já tinha sido aprovado. Então, essa talvez, no início, seja... esse foi o grande detalhe para mim. Então, assim, a coisa mais estruturada que eu fazia no início dos estudos era estudar por um ciclo de estudos. Então, eu seguia uma ordem lógica. Português, raciocínio lógico, direito penal, direito constitucional, administrativo, e seguia aquele raciocínio lógico ali. Não ficava estudando tudo de uma única vez. Então, no início, foi a única coisa que eu fazia, assim, que tinha mais sentido, mais revisão, nada de uma estrutura assim, olha, precisa de ser isso hoje, isso. Era o que aparecia. Mas quando você chega vem de um lugar que você está formado numa faculdade de engenharia, nunca ouviu falar, acha que é a mesma coisa de estudar, acaba que essa estrutura acaba se perdendo, né? Porque é totalmente diferente. Você estudar o que você estuda no ensino médio, a forma como você é cobrado, a forma como você estuda, depois na faculdade, a forma como você estuda, como você é cobrado, as provas, os trabalhos, é totalmente diferente no estudo para concurso. Então, eu vejo como, além de aprender as disciplinas, eu acho que tem um grande ponto aqui também, que é o seguinte: você, antes de aprender as disciplinas, tem que aprender a estudar para concurso, porque é totalmente diferente do que você estuda hoje, quando você estuda, quando você está na faculdade. Então, um cara que está fazendo hoje direito, a forma como ele estuda na faculdade é uma, a forma que ele vai ter que estudar para concurso é diferente. Até pela forma de cobrança que a gente estava falando. Você é cobrado, são 14 disciplinas, por exemplo, o edital da Polícia Rodoviária Federal, 14 disciplinas num único dia, durante 5 horas. 120 questões, totalmente aleatórias. Sobre o quê? Não sei. Qualquer coisa que esteja dentro do edital. Então, é muito louco quando você sai de uma realidade que está estudando há 15 anos de uma forma e você tem que estudar totalmente diferente. Eu consigo pensar em 2 pontos. O primeiro deles, que muita gente considera que é o fator sorte. Heitor, mas aí uma humildade sua? Não. Eu acho que existe o fator sorte.
Existe o tópico que o Heitor sabe mais, existe o tópico que o Vinícius sabe mais, existe o tópico que o Isaac sabe mais, que o Davi sabe mais, que o Alvarenga sabe mais. Então, pode ser que na sua prova, o examinador colocou ali uma prova para você. Então, óbvio, você tem que ter uma construção de conhecimento ao longo do tempo, sólida, para ainda, além disso, tem ali um fator sorte que pode te ajudar. Óbvio que só com a sorte você nunca será aprovado. De novo, você tem que ter uma construção de conhecimento, mas em algum momento ali a sorte te ajudou. Por exemplo, na minha prova, talvez a diferença para mim, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, tenha sido ali um chute. O cara chutou uma questão e errou. Ou tenha sido uma questão que eu revisei no dia anterior. Então, assim, eu acho que ainda tem esse fator sorte. Mas, aliado a isso, e é o segundo ponto, eu acho que é não ser aficionado pela meta, mas pelo processo. No seguinte sentido, então, é difícil eu virar para você e falar assim, olha, eu tenho como meta ser o primeiro lugar da PRF, ou ser o primeiro lugar da PM. Na verdade, a meta precisa ser, eu vou estudar daqui até a prova X horas, utilizando essa metodologia. Porque se você faz um processo bem feito, consistente, ao longo de um bom período de tempo, a meta vai ser simplesmente uma consequência. Então, o primeiro lugar, cara, é um fator, assim, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Mas a aprovação, de uma forma geral, ela é o resultado do processo. O resultado de estudar por um bom material durante um bom período de tempo, sendo consistente todos os dias que você puder, utilizando boas técnicas. Qual é a melhor técnica? Não sei. É aquela que se aplica à sua carga horária, à sua realidade, à sua rotina. Então, a minha pode ser diferente da sua. Mas quando você faz isso ao longo do tempo, um processo bem feito, eu acho que a meta é consequência. Então, assim, um pouco de sorte e ser mais aficionado pelo processo do que necessariamente pela meta. Eu acho que esse é o grande ponto. Existe eu consigo enxergar essa transição em dois aspectos diferentes, né? O primeiro é a sua vida pessoal. Eu acho que quando você é um policial, não é uma carreira simples. Então, você começa a ser uma pessoa mais atenta, mais segura em vários aspectos diferentes. Então, eu acho que em todos os momentos, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, elas se unem ali. Então, eu acho que a vida se transforma. De alguma maneira, a vida vai se transformar. Você não vai sentar, talvez, mais com os seus amigos no mesmo ambiente que você sentava antigamente. Então, a vida se transforma. As coisas mudam. E o segundo ponto, o próprio ambiente, o próprio curso de formação. Mas aí é um aspecto, assim... Tem uma frase que ficou muito marcada, um tenente da PM falou logo nos primeiros dias de formação. Ser feliz ou ter razão? O que você prefere? Então, às vezes, você tem que entender onde você está entrando. Por mais que você não saiba, igual era o meu caso, eu não tinha nenhum amigo militar, não sabia nada sobre curso de formação, nem nada disso. Mas o grande lance ninguém te chamou para estar ali, ninguém te convidou. Você está indo porque quer. Então, se você chegou naquele lugar, você tem que obedecer às regras daquele lugar. Por mais que aquilo ali atualmente não seja a sua realidade, mas você vai ter que começar a obedecer. Então, assim, a partir do momento que você entende que você tem que obedecer e fazer essa transição se torna razoavelmente tranquila. Mas quando você briga com o sistema, é a mesma coisa de você chegar na casa de uma pessoa e querer colocar as regras na casa da pessoa. A transição vai ser muito mais difícil. Então, assim, além dessa vida pessoal e profissional, que eu acho que elas se unem o tempo todo, tem essa questão de curso também. Então, assim, quando eu saí da iniciativa privada e fui para a Polícia Militar, era uma realidade totalmente diferente. Quando eu saí da Polícia Militar e fui para a Polícia Rodoviária Federal, outra realidade totalmente diferente, curso de formação diferente, um ambiente de trabalho diferente, infraestrutura diferente, política de comando diferente. Então, são coisas diferentes. Só que, de novo, a Polícia Militar não me fez um convite de entrar, a PRF não me fez um convite de entrar, eu fui porque quis. Então, basta você entender, olha, entrei nessa instituição, as regras são essas. Obedeça, simplesmente. Não é porque é um militarismo, mas obedeça, essa é a instituição.
Na PRF, da mesma forma. Olha, essas são as regras que são diferentes da PRF, que são diferentes da iniciativa privada, que são diferentes da sua casa, da sua família. Essas são as regras, obedeça. E você vai ser muito mais feliz. O meu segundo curso de formação na Polícia Rodoviária Federal foi mais tranquilo, porque eu já tinha passado muito perrengue na PM. Mas são cursos de formações diferentes. Igual eu falei, o curso da PRF ele é bem mais técnico, menos físico, menos intenso do que o da PM. Mas é um curso de formação assim, espetacular da Polícia Rodoviária Federal. O da PM era mais um curso para mim, obviamente, de sobrevivência. Então eu queria finalizar aquilo, porque era muito apertado, muito intenso fisicamente, psicologicamente, muito tempo, muita demanda. Então, assim, realmente você é forjado ali de uma maneira diferenciada. Então, a PM foi para mim uma grande escola, sem dúvida nenhuma. Aprendi muita coisa ali que eu aplico na minha vida pessoal hoje, no meu casamento, com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, fazer coisas que eu achava que eu não seria capaz, aprendi que na PM dá para fazer, dá para sair. Por exemplo, companheirismo, irmandade mesmo, espírito de corpo com seus colegas, com os seus amigos de profissão. Então, assim, você vai aprendendo muita coisa. E igual eu falei, cada curso de formação você aprende coisas diferentes. Por causa do nível de pessoas que estão lá, por causa do objetivo da instituição. Então, assim, igual eu falei, o curso da PM ele é mais intenso fisicamente, psicologicamente, então você se desenvolve muito nesse aspecto. O curso da PRF, tecnicamente, ele é impecável. Então, você, como policial, evolui demais. Mas são cursos diferentes. E, com certeza, o que eu aprendi na PM me ajudou muito na PRF. E me ajuda até hoje, na profissão, em casa, no meu casamento, na minha família, enfim, com os meus amigos, em todos os lugares. E também, o que eu aprendi na PRF, muitas vezes eu aplico na minha casa. Então, assim, você consegue aprender em diferentes ambientes e transportar para outras realidades. Tanto como o PM quanto o PRF, acho que o grande ponto da segurança pública é, em algum momento, você é capaz de defender aquele que não pode se defender. Então, quando você entra em uma ocorrência que às vezes aconteceu alguma agressão, algum roubo, alguma violência e você é capaz de conter aquilo ali, é relevante para você, porque você conseguiu resolver um problema que alguma pessoa ou uma série de pessoas naquele momento específico não era capaz de resolver. Então, assim, de fato, aquilo que você está fazendo é relevante. Muda, ou pelo menos resolve uma dor que a pessoa está tendo naquele momento. E também, em algumas situações, a gente tem ocorrências que são tristes e que ficam marcadas. O caso do acidente de ônibus, da queda da ponte, aquilo ali ficou marcado e vai ficar marcado, porque é um momento de dor de várias pessoas. Algumas a gente conseguiu solucionar o problema, outras não, infelizmente. Mas você tem que conviver com aquilo ali o resto da sua vida. Várias ocorrências que você tem óbito na PRF, mais por causa da natureza, né? Dos acidentes de trânsito. Então, assim... Mas é o seu trabalho. É o seu trabalho. Em algum momento ali você tem que ser capaz de solucionar a dor. Talvez a gente não consiga salvar a vida da pessoa, infelizmente, naquele momento. Mas, de alguma forma, fazer o melhor atendimento possível para a família, o mais veloz, o melhor possível, porque aquilo ali também é uma dor de alguma pessoa. Então, assim, o negócio da profissão da segurança pública é resolver as dores de quem não pode resolver naquele momento. Então, é a sua obrigação ali naquele momento. Eu acredito no seguinte, eu acho que se hoje eu sou o que sou, você é o que é, ou um cara que foi aprovado, procurador, juiz, auditor, qualquer coisa, eu acho que ele teve que passar pelas experiências dele para chegar no ponto que ele chegou. É difícil a gente falar, se eu voltasse há 10 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Mas para ser o que você... Para ter a cabeça que você tem hoje, você teve que passar por esses 10 anos, né? Mas eu acho que, assim, um grande ponto que é relevante para quem está começando, eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo, é escutar quem já foi aprovado. Talvez eu teria escutado mais. Eu escutei muito, mas talvez eu teria escutado mais ainda. Porque essas pessoas já passaram
pelas dificuldades. E elas resolveram esses problemas. Então você vai pegar simplesmente o atalho que essas pessoas pegaram e vai utilizar na sua vida. Então, assim, talvez eu teria escutado mais, talvez eu não teria tentado todos os concursos que estavam abrindo, teria focado em um concurso específico ou outro. E talvez eu teria resultados diferentes. Mas eu não sei quais resultados, né? Não sei se seriam melhores ou piores do que hoje. É difícil falar isso. Mas eu acho que o grande ponto seria esse: escutar mais aqueles que que estão onde eu queria estar. Caramba, na PRF foi engraçado, porque eu já era PM, meu irmão, hoje policial militar no Distrito Federal, soldado lá, ele vinha de 2 reprovações no psicológico da PM. Então a gente sabia, por uma lição de dentro de casa, que o concurso só acaba realmente quando você está de uniforme, quando sai a sua escala de serviço, não é nem quando você é nomeado, assim. Então, assim, quando eu vi o resultado da prova objetiva e da redação, eu estava de serviço, estava de plantão, em Cachoeira Escura, aqui em Minas. Então, assim, na verdade, eu fiquei meio incrédulo, assim, eu olhei e falei, poxa, mas a minha nota é a maior mesmo? Aí eu mandei para ele, mandei pro meu irmão, falei, confere aí, vê a posição. Ele falou, não, é primeiro, pô. Eu falei, poxa, então tá bom, beleza. Então vamos comemorar hoje, era resto de plantão, beleza, vamos tirar nosso plantão aqui, comemora amanhã. Mas depois já começa um trabalho novo, começa um trabalho de TAF, começa um trabalho psicotécnico, começa um trabalho de exame de saúde, porque realmente só acaba quando termina. Tanto de gente que sai por conta de um exame médico, de um psicotécnico, de um TAF. Então, assim, o trabalho só acaba lá quando você está de uniforme. Mas a nossa nomeação da Polícia Rodoviária Federal, da minha turma, foi no ato da formatura. Então a gente estava em forma, né? E aí o diretor-geral leu lá o ato de nomeação. E foi bom, cara. Foi um sentimento, assim, de... Tudo que eu fiz é para esse momento. É para isso que eu trabalhei, sabe? Aquele processo que a gente estava falando, ame mais o processo do que a meta. O processo que eu tanto amei, que eu tanto lutei por ele, tanto me comprometi por ele, tá aqui. Agora tá sendo cumprido. É essa a linha de chegada para esse processo específico. Então foi do caramba. Eu tentava, assim, estudar quando dava, o máximo de tempo que eu conseguia. Porque pela natureza do serviço, o plantão, nem sempre no mesmo horário, nem sempre terminava na hora combinada, nem sempre começava na hora combinada. Então, assim, se eu tinha manhã livre, eu estudava pela manhã. Se eu tinha a tarde livre, eu estudava pela tarde. Se eu tinha a noite livre, era pela noite. Então, assim, algumas ocorrências e alguns plantões madrugada afora. Então, no outro dia, eu dormia até a hora que podia, acordava e ia estudar. Então, assim, conseguia manter uma média específica ali de 4 horas e meia por dia de estudo para PRF. Mas alguns dias, 30 minutos. Alguns dias, 1 hora. Alguns dias, 2. Dependia. Não tinha muito o que fazer, mas era sempre seguindo a minha estratégia. Olha, eu tenho um ciclo de estudos, essas são as disciplinas, esses são os tópicos, nessa ordem, nessa sequência. Eu preciso fazer essa revisão, preciso fazer essa questão. Então, eu simplesmente executava o meu plano, quando dava. E fazia, ia fazendo. Apesar das duas serem polícias, eu acho que são focos diferentes em relação à instituição, em relação ao que elas querem passar para a sociedade, são coisas diferentes. Mas algumas coisas você consegue adaptar, você consegue pegar, mas algumas coisas foram totalmente novas para mim. Muitas coisas novas que eu passei no serviço da PRF, que nunca tinha visto no serviço da PM, ou a forma como a gente fazia. Mas você se adapta, né? É aquilo que eu falei. Ninguém me chamou para a PRF. Eu tinha que chegar e tinha que entender como era o jogo lá e fazer da melhor forma possível, né? Não é estudar, passar e sentar no cargo, né? É estudar, passar e fazer o que tem que ser feito. Fazer da melhor maneira possível, né? E aí você vai aprendendo. De novo,
algumas coisas eram similares, outras nem tanto. Então, assim, óbvio que eu acho que a minha vida foi mais fácil do que um cara que nunca foi policial e ele chegou na PRF. A minha vida foi razoavelmente mais fácil do que a desse cara, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, cada um tem a sua motivação. E para ser bem sincero, como eu não tinha o sonho de ser policial militar, igual a gente estava falando antes, a minha principal motivação era dinheiro. Então eu queria ter uma renda, eu queria ter um salário. E eu não julgo o cara que tem como motivação dinheiro, o cara que tem como motivação o sonho de ser policial, porque o pai era policial e morreu em combate. Eu acho que cada um tem a sua motivação e todas as motivações são válidas. Mas por que eu estou falando isso? A minha motivação, a princípio, era dinheiro. Então, muda quando você é capaz de pegar a sua família e ir para um restaurante almoçar. E você não se preocupa se no final do mês vai faltar ou vai sobrar dinheiro. Muda quando você chega num lugar e fala que você é policial e as pessoas valorizam essa carreira, valorizam essa profissão e falam, poxa, parabéns, cara, você é policial, que massa, bacana demais. E muda quando, enfim, você faz várias coisas, você presenteia alguém, você é capaz de viajar, você tem mais opcionalidades na vida, então você começa a fazer coisas que você gosta mais. Às vezes você é o cara que gosta mais de ler, então você pode ler mais do que você gosta. Você é um cara que gosta de viajar, então você pode viajar. Você é um cara que gosta de tecnologia, então você consegue comprar um MacBook, um iPhone, um fone que você gosta, ou comprar um PC gamer para você jogar, cara, não sei. Então muda porque você tem mais opcionalidade, você tem mais flexibilidade na vida, você consegue fazer mais coisas. Então acho que esse é o grande ponto, né? Cada um realiza ali a sua motivação inicial. Entenda o seu erro e resolva. Igual eu falei, o primeiro concurso que eu fiz, eu fui atropelado pela banca. Se eu não tivesse parado e entendido quais eram os meus erros, de maneira profunda, sendo verdadeiro e honesto, eu não teria sido aprovado em nada. Se eu tivesse culpado a banca, tivesse culpado o bar do lado que estava com o som do carro, se eu tivesse culpado o tempo, se eu tivesse culpado o curso preparatório, ou a metodologia que eu utilizei, o meu mentor, enfim, se eu tivesse culpado outras pessoas, eu não estaria aqui, porque eu continuaria culpando essas outras pessoas. Mas o mais relevante para aqueles que não foram aprovados entenda o seu erro e resolva. O seu erro está onde? O seu erro está no material? O seu erro está na metodologia? O seu erro está em como você está estudando? Está na carga horária? Está no seu foco? Na carreira? Está onde? Resolva esse problema. Resolva, que aí você tem mais chances da sorte sorrir para você. E para o cara que ainda não terminou todas as etapas, você ainda não é aprovado. Calma, sua hora ainda vai chegar. Mas você ainda não é um cara aprovado. Você passou em uma etapa do concurso. Você só será aprovado no primeiro dia de serviço, quando você estiver lá. É bom, é desafiante. Mais desafiante do que talvez estudar para concurso, porque tem um negócio chamado a maldição do conhecimento. Quando você aprende determinada coisa, é difícil para você lembrar quando você não sabia. Então hoje, se você domina totalmente uma tecnologia, é difícil para você lembrar como era aquele momento que você não sabia mexer no celular ou mexer no computador, por exemplo. E para você explicar a uma pessoa como é mexer, às vezes, num celular, é tão banal, tão óbvio, que às vezes você não é paciente de forma suficiente, você não vai no detalhe, você não vai no passo a passo, você não mastiga aquilo da forma que tem que mastigar e não passa com a didática que tem que passar. Então é difícil porque você tem que voltar lá atrás, naquele ponto, quando você não sabia a matéria. E entender, poxa, mas será que falando dessa forma eu entenderia? Então você tem que desfazer essa maldição do conhecimento e explicar. Então, assim, é difícil, é relevante porque você vê que por meio da forma como você explica e do que você passa, você é capaz de transformar a vida da pessoa, porque uma aprovação, ela vai ter uma carreira ali dentro.
30, 35 anos. Então, ela vai se aposentar com aquilo. O salário dela vai influenciar os filhos, a educação dos filhos. E a educação dos filhos influencia os netos. Então, assim, você não está transformando só aquela pessoa especificamente que você está ensinando ali, no meu caso, raciocínio lógico e estatística. Você está influenciando o neto da pessoa. O neto que nem nasceu, que nem o filho nasceu ainda. Então, assim, é extremamente relevante e complicado, né? Complicado porque cada um tem um nível de conhecimento, cada um tem uma história, cada um tem uma cultura, cada um tem um nível social, um nível econômico diferente. Então, você conseguir pegar todo mundo, ensinar o que tem que ensinar, para no final do dia todo mundo acertar, é desafiador. É desafiador. Agora, Ser consistente ao longo do tempo, entender cada erro, resolver o seu erro e melhorar. Nunca vai ser perfeito, nunca. Nenhum cara que foi aprovado cumpriu todas as metas, acertou todos os exercícios, sabia tudo na hora da prova, dominava tudo. As coisas não são como são, não dão certo, as coisas dão errado mesmo. E a sua missão é essa, entender o erro, resolver, ser consistente ao longo do tempo. Então é isso, meu nome é Heitor, hoje eu sou policial rodoviário federal, já fui policial militar e também sou professor do Monster Concurso. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.